Olá, companheiros da Casa do Caminho. É com muita alegria que nós estamos aqui juntos mais uma vez para fazermos o estudo. Eu sou a Silvana Vancini, trabalhadora da casa já há bastante tempo, e nós estamos fazendo o estudo do dia 18 de junho, da nossa reunião pública, das 19h30, às quintas-feiras. E nós vamos fazer a leitura da página dessa noite para depois nós fazermos a nossa prece. Em honra da liberdade. Se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o Divino Libertador. Não julgues seja fácil semelhante viagem do Espírito. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapidadores da história, empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida. Buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação filauciosa a que se acolchetam, famintos de louvor e de vassalagem, mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Atendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incessando-te o nome quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão para que lhes engrosses o séquito da loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles, fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem, no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem, no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encasulam, relegam-nos a existência a planos de subnível, quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas a vida santificada e abundante. É uma página de Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e é a lição 58. Graças a Deus. Mestre amado Senhor Jesus, nós rogamos as tuas bênçãos de amor, de calma, de proteção para todos nós, para todos os nossos lares que estão irmanados através dessa mídia, que nós agradecemos muito. Nós pedimos por todos os enfermos, nós pedimos por todos os que passam suas dificuldades, pedimos pelos homens de ciência que estão buscando um remédio, uma cura, para esse vírus. Enfim, Senhor, nós te pedimos, nós te rogamos, se com cada um de nós, abraça, Senhor, todo esse planeta, para que nós possamos te ver, te sentir e querer caminhar contigo, para que todo o sofrimento que nós passamos seja grande mola propulsora do nosso progresso, da nossa vida em abundância, que é aquilo que o Senhor deseja para nós. Que enfim, Senhor Jesus, seja em teu santo nome, em nome de nosso Pai, em nome de Maria, em nome do nosso Herman e de toda a espiritualidade ligada à Casa do Caminho. Graças a Deus. Muito bem. Então, nessa noite nós vamos refletir, Nós somos convidados a refletir pelos Espíritos no estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, do capítulo 10, Lei de Liberdade, que são as questões de 825 a 832, que vão trazer liberdade natural e escravidão. E a gente de princípio, a gente para e pensa, liberdade natural, liberdade.
tão falada, tão desejada. Nós sabemos que nós temos a liberdade natural, que nos foi concedida por Deus, porque nós precisamos da liberdade. Porque nosso destino, nossa destinação, nos ensina a doutrina dos Espíritos, é sermos anjos um dia. E se a nossa destinação é tão sublime, né, nós haveríamos de ter a liberdade de pensar e de agir. Ou seríamos máquinas e não espíritos imortais, né, que vão um dia criar mundos. Então nós haveríamos de poder ter a possibilidade de ter essa liberdade, né, que é essa possibilidade de pensar, de agir, para construirmos o nosso destino, o nosso futuro, já que nós somos criaturas, né? Somos espíritos que têm as suas encarnações, as suas reencarnações, de acordo com a lei do progresso. Então, se nós temos essa destinação tão sublime, haveríamos de ter essa liberdade, que vai sendo ampliada, né? Que vai sendo aprimorada conforme nós vamos nos trabalhando e conforme a permissão de Deus. A primeira pergunta, 825, que Kardec fez aos espíritos foi assim: existem posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Ou seja, você pode fazer, né? Você poderia fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer? Os espíritos disseram que não, porque todos nós temos necessidade uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. E a gente para e pensa assim, né? Liberdade absoluta, fazer o que quer, quando quer. E nós pensamos logo de início no nosso próprio corpo físico, que nos impõe tantas limitações. Né? Se a gente resolver hoje que a gente vai comer nesse dia tudo que a gente quiser, na quantidade que a gente quiser, dando vazão a tudo que a gente desejar, essa ação vai corresponder a uma reação. O nosso corpo físico vai mostrar pra gente que tem alguma coisa que não deu certo. Então o limite está no nosso próprio corpo. Em seguida, né, a grande questão desse estudo que os espíritos nos colocam, eles dizem que nós temos a necessidade uns dos outros. E Kardec, nós temos no Livro dos Espíritos, além de nós estarmos submetidos à lei de progresso, porque nós precisamos caminhar e precisamos avançar rumo ao amor e à moralidade, a gente está também debaixo da lei de sociedade. Né? Kardec está lá escrito pelos espíritos e pelo comentário de Kardec também: homem nenhum possui faculdades completas. Nenhum homem possui faculdades completas. Né? Nós não temos como desenvolver as nossas potencialidades se nós não tivermos um amigo, um companheiro junto de nós. E até o inimigo, dito inimigo, né? Dito aquele que a gente não tem muita afinidade, que vai nos mostrar muitas coisas importantes que nós precisamos ver nessa caminhada de amadurecimento espiritual, né? De desenvolvimento das nossas potencialidades. Então, sim, nós temos a necessidade uns dos outros. Devemos agradecer a Deus a cada dia que nós temos a possibilidade de estarmos ainda reencarnados, aproveitando essa oportunidade e convivendo uns com os outros. A gente, quando vê essa situação que a gente está vivendo, de uma rua vazia, a gente vê como faz falta de não poder estar frequentando a nossa casa, de não estar junto com as pessoas, de não estar podendo abraçar, de não estar podendo trocar mais um pouco, né? A gente está vendo como que é importante a nossa vida em grupo, em sociedade. Cada indivíduo no seu pequeno grupo, quantas aprendizagens está fazendo, né? De acordo com o planejamento reencarnatório. Cada pequeno bairro, cada cidade, cada país, cada continente, com seus karmas, com as suas necessidades de desenvolvimento e de contribuição. Então, sim, nós temos a palavra que os espíritos usaram, sábia, necessidade uns dos outros. E a pergunta 826 diz assim: qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta, então, né? E os espíritos disseram a do eremita no deserto: desde que haja dois homens juntos, têm eles o direito a respeitar e, por conseguinte, não gozam mais de liberdade absoluta. Aquela velha frase que a gente conhece: o meu direito termina onde começa o do próximo, né? E se a gente for pensar, né, Richard Simonetti dá o exemplo pra gente de uma ilha deserta. Ele diz: se um náufrago chega numa ilha, ele se apossa da situação,
e vive como quer. Se chega mais um náufrago, ele já tem que dividir a caça, a pesca, ali tudo que os subsídios que vão existir ali naturais e o próprio território com esse náufrago. Quantos mais lhe chegarem, mais haverá de ter um entendimento e a divisão de tudo que ali houver, né? Que possa prover a eles a vida, a subsistência. Então, sim, nós não temos a liberdade do eremita, porque é a partir do outro que nós nos constituímos pessoas, é a partir de ver a postura do outro que a gente analisa a nossa, é a partir do que o outro nos traz, que a gente vai vendo, se a gente quiser escutar, né, e aceitar essa convivência, como é que eu estou ali naquele grupo, quando alguém me traz alguma coisa importante sobre mim, né? Cada um sente a sua maneira, tem a sua percepção, mas no meio, nós todos juntos, nós podemos aprender essa convivência e praticar as leis, né? Como nós haveríamos de aprender o Evangelho de Jesus? O perdão das ofensas, a tolerância, né? A paciência. Como nós haveríamos de desenvolver virtudes se não fosse o outro que está junto de nós? E até o outro que nos desperta aquilo que ainda é mais difícil em nós. Ele nos dá a oportunidade de nós vermos o que precisa ser trabalhado. Ou ficaríamos acreditando que nós já somos criaturas perfeitas e não temos nada a trabalhar. Depois, na pergunta 827, Kardec pergunta: a obrigação de se respeitar os direitos alheios tira do homem o direito de pertencer-se a si mesmo? E os espíritos disseram: de modo algum. Ou seja, nós vamos respeitar o outro e vamos continuar sendo senhores de nós mesmos, das nossas decisões e das nossas escolhas, porque isso foi nos dado por Deus. Na pergunta 828, é uma pergunta muito importante nesse estudo, Kardec perguntou como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que frequentemente eles próprios exercem na intimidade sobre seus subordinados. E aí, gente, essa pergunta é muito importante. Opiniões liberais em contrapartida com despotismo, ou seja, autoritarismo, tirania exercida na intimidade, com ele mesmo, conosco mesmos, vejam bem, e com aqueles que vivem debaixo do nosso teto e com aqueles que trabalham conosco. É um discurso liberal e uma postura autoritária. Como conciliar? Kardec perguntou, porque ele sabe que nós ainda somos assim, ainda estamos assim. E os espíritos disseram: eles têm a compreensão da lei natural, mas é contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Compreendem o que deve ser feito, mas não fazem. E aí esbarramos em muitas das nossas dificuldades, não é? E aí a gente vai lembrar, o que é o orgulho? O orgulho é a exaltação da personalidade. E o que é o egoísmo? O egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses, a despeito de outrem. E aí nós fomos remetidos para as perguntas do Livro dos Espíritos 913 a 917, que seria interessante vocês lerem como complemento, né? Por conta até do nosso tempo, que é pequeno. A gente aqui traz aquilo que é fundamental de ser colocado, porque o nosso próximo tema é a escravidão. E os espíritos são categóricos de que ninguém é propriedade de ninguém, né? Nós somos filhos, herdeiros, amados de Deus. E toda forma de comportamento, de postura, dessa forma de lidar com o outro como alguma coisa que lhe pertence, escravizando, é um mal. Não dando a liberdade justamente de exercer essa liberdade que Deus concedeu, que nenhum homem pode retirar, é um abuso e que vai sendo, conforme o progresso vai se fazendo, vai sumindo. E nós paramos nas perguntas, como dissemos, 913 a 917, que tem, além dos espíritos, de outros espíritos, Kardec, tem uma mensagem, né, um comentário de Fenelon, que é um espírito de envergadura, né, de alta envergadura, que compõe a equipe do espírito de verdade, que é muito importante, né, a gente parar e ver. Ele explica, ele chama, primeiro, o egoísmo de verme roedor, de vício incompatível com a felicidade,
de chaga social e de enfermidade epidêmica. A época do Livro dos Espíritos, de enfermidade epidêmica. O egoísmo já era tratado como uma epidemia. Por quê? Porque o egoísmo começa em mim, comigo mesmo, em relação a mim, em relação à minha família, em relação ao meu bairro, à minha cidade, aos meus compromissos, a todo aquele com o qual eu conviver. Então isso vai se espalhando de uma forma, e ele explica que tipo de comportamento é esse que gera essa situação tão grave. Ele diz que essa questão da gente, né, do ser humano se preocupar exageradamente com os interesses próprios, em detrimento, em despeito, ou seja, sem pensar, sem considerar os outros, vai trazendo um desequilíbrio nas emoções e vai dificultando, vai afastando o Criador, vai afastando a criatura, perdão, do Criador. Porque a lei de Deus, né, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, como nos trouxe Jesus. Aquele que nos trouxe o roteiro da libertação. Aquele que é o símbolo da libertação, que reencarnou aqui no meio de nós. O maior de todos se fez o menor de todos e trabalhou a servir, nos dando o exemplo do que é a liberdade, né? Então, é tratado por Fenelon, por esse espírito maravilhoso, como enfermidade epidêmica, porque vai colocando, vai instalando dentro de todos nós uma postura na defensiva contra o outro. Aquele que poderia vir a ser um amigo, ele se torna um inimigo. Por quê? Porque nós estamos todos voltados exageradamente aos nossos próprios interesses. E nós, se estamos debaixo da lei de sociedade e da lei do progresso, e não tem como nós avançarmos sem o outro é fundamental na nossa vida. E a lei de amor é aquilo que vai nos levar à nossa destinação, como nós começamos falando, né? Que os espíritos nos trazem para refletir nessa noite com esse estudo. Se a nossa destinação é a sublimidade, é sermos espíritos angelicais, né? É a perfeição relativa, e precisamos aprender a exercer essa liberdade com Jesus, então é fundamental que nós olhemos para essa questão do egoísmo. E ele nos diz assim, que é possível uma cura, é possível uma educação, através da educação dos nossos espíritos, né? Para que nós possamos não cair na escravidão do espírito. Nós mesmos, escravidão sem algemas, sem paredes, é uma escravidão do mundo interno, onde nós ficamos presos a satisfazer interesses que na verdade estão nos colocando, nos afastando da lei de Deus. E quando nós nos afastamos da lei de Deus, nós não podemos ser felizes. Então, esse estudo nos chama fortemente, né, a atenção para que nós possamos estar atentos a essa importante lição que Fenelon, que os espíritos estão trazendo para nós nesse estudo. Joana de Ângeles nos fala muito na inteligência emocional. E Fenelon nos fala da educação, que não está tão preocupada em informação, mas com a formação de homens de bem, né? Que nós precisamos buscar dentro de nós, e aí nós fomos parar na doutrina espírita, que nos coloca para nos educarmos o tempo todo, para olharmos para o outro, para ajudar, para estender a mão, mas não para criticar a ponto de não ajudar e causar um dano, né, no outro, em primeiro lugar em nós mesmos. Então, o que os espíritos nos sugerem? Que olhemos para nós, que estudemos a nós mesmos, como a doutrina faz, e que nós eduquemos as nossas emoções. Essas emoções que podem estar vindo dessa enfermidade que advém de uma verdadeira epidemia, essa do egoísmo, que vai assolar homens, países, nações ou continentes. Então nós precisamos educar as nossas emoções. Um exemplo de liberdade com o Cristo que nós queremos trazer é Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, esse mineiro,
que aos 16 anos de idade já foi diagnosticado com a esclerose lateral amiotrófica e ficou 25 anos numa cama. Ele se sustentou na fé, numa vida de resgate, de uma situação muito difícil que ele teve que viver. E ainda assim, ele fez uma gráfica, uma creche, um centro espírita, um trabalho de sopa, ditava livros, ele mostrou a liberdade com Cristo. E nós, será que nós temos o direito, a possibilidade de ainda pensarmos o que quisermos? O pensamento vai comungar com outras mentes que pensem da mesma forma, pela lei de afinidade e sintonia. Nós precisamos de muita ajuda para nós nos educarmos e fazermos essa reforma, como Joana nos diz, da inteligência emocional. Nós precisamos buscar a comunhão com as mentes dos espíritos que já caminharam à nossa frente e têm muito a nos auxiliar. Esses trabalhadores maravilhosos, espirituais, que vão nos ajudar com certeza a termos uma postura de maior entendimento da lei de Deus e a nos colocarmos de acordo com a liberdade que Jesus nos ensinou. Que nós possamos, sim, agradecer a Deus pela doutrina espírita que nos traz essa possibilidade. Que nós estudemos a nós mesmos, aproveitemos com tudo isso que nós estamos passando, com todas as dificuldades que estamos passando. Existe um propósito divino nisso. Que nós possamos aproveitar para sairmos dessa situação melhores do que chegamos. Mestre amado Jesus querido, nós te agradecemos muito por esse estudo, que nós possamos aproveitar tudo que esses espíritos maravilhosos nos trouxeram para nós avançarmos. Graças a Deus.